Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Cristo libertou-nos com o seu sangue. Vinde, adoremos, adoremos. E a Eucaristia é um convite a entrarmos no nosso coração e adorarmos o Senhor. Neste dia, nesta quarta-feira, enviamos uma saudação para todos aqueles que nos acompanham em casa, na nossa Eucaristia deste dia. Portanto, celebramos a Eucaristia na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma comunidade de imigrantes católicos de língua portuguesa. E enviamos uma saudação para todos os doentes, para todos aqueles que nas suas casas vivem conosco esta liturgia de hoje. E o Senhor vai nos falar de forma dura neste Evangelho, vai nos comparar muitas vezes aos sepulcros, muito bonitos, muito bem arranjadinhos, muito simpáticos, muito adoráveis, mas às vezes é só um adorno, e é isto que o Senhor com dureza hoje nos diz no Evangelho. E vamos também celebrar nesta Eucaristia Simas Raposo, a ação de graças a Nossa Senhora de Fátima e José dos Santos e a Aldora Falcão. E tomemos consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor Deus, que unis os corações dos fiéis no único desejo, fazei que o vosso povo ame o que mandais e espere o que prometeis, para que no meio da instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todos os irmãos que vivem na ociosidade, e não conforme os ensinamentos que de nós recebestes. Sabeis como deveis imitar-nos, pois não vivemos no meio de vós na ociosidade, nem comemos de graça o pão de ninguém. Trabalhamos dia e noite, com esforço e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não é que não tivéssemos esse dinheiro, mas quiséssemos ser para vós um exemplo a imitar quando estávamos conosco. Já vos dávamos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não deve comer. O Senhor da paz vos conceda a paz, em todo o tempo e por todas as formas. O Senhor esteja com todos vós. A saudação é do meu punho e letra. Paulo. Assina deste modo em todas as minhas cartas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo
e esteja com todos vós. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes a sepulcros criados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim sois vós também. Por fora pareceis justos aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e ornamentais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Assim dais testemunho contra vós mesmos, confessando que sois os filhos daqueles que mataram os profetas. Completai, então, a obra dos vossos pais. Palavra da salvação. Nas leituras de hoje, na primeira epístola, da primeira carta de São Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 10, e no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 27 a 32, nós podemos chegar a uma conclusão: como é difícil seguir Deus no mundo. Não é fácil. Ser cristão, seguir Deus, é difícil, porque não podemos servir a dois senhores.
Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Deus existe tudo. A primeira leitura tirada da segunda epístola de São Paulo aos Tessalonicenses correu entre a comunidade. As pessoas começaram a ouvir dizer na segunda vinda de Cristo, aquilo que normalmente se chama o fim do mundo. E houve logo quem interpretasse que o fim do mundo estava breve e, portanto, não era preciso trabalhar. O Senhor estava para vir. E São Paulo diz, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogo-vos, ordenamo-vos, que vos afasteis de todos os irmãos que vivem na ociosidade, na preguiça, na malandrice. Afastai-vos dessa gente, seja qual for as razões. As razões de muitos cristãos era porque acreditavam no fim do mundo. Nós mesmo as palavras de Deus, muitas vezes traduzimos-las com o nosso agrado. E temos muitos exemplos do mundo. Aquilo que nos convém, adaptamos à nossa vidinha, para o fim do mundo interessava vir rápido. E já no nosso tempo, tanta gente anunciou o fim do mundo, até houve para aí seitas que surgiram por causa disso. Era o fim do mundo amanhã, no outro dia, no outro. E são critérios de Deus, nós não temos nada que ser adivinhões. No Evangelho, Jesus é muito forte. Critica o fingimento, a hipocrisia, a falta de verdade, a falta de frontalidade, e compara com dureza, usando termos muito duros. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque era uma classe dominante, que não se importavam nada com o povo, e que pareciam muito belos, pareciam sepulcros caiados de branco. Nós sabemos o que é com cal, muito bonitos, mas por dentro são aquilo que são. E Jesus é assim muito duro. E a conclusão que nós podemos chegar é que é difícil ser cristão, aderir a Jesus Cristo, aderir a Deus no mundo em que vivemos. Bento XVI, que muita gente não gosta dele porque ele diz a verdade, é um profeta no nosso tempo. O Bento XVI, o Papa Bento XVI, velhinho, mas é um profeta, como o Papa Francisco, muito diferentes, mas o Bento XVI resumiu assim os conflitos dos cristãos hoje com o mundo atual. Casamento é entre homem e mulher. A vida é para ser protegida desde o momento da fecundação até ao fim. E a educação é a família que é responsável. E diz Bento XVI, isto é inegociável. Estes três valores, e estes são os grandes choques que nós temos hoje com a sociedade, que os católicos têm com a sociedade, e portanto vem com esta justificação, com aquela. O Bento XVI, com a sua lucidez de 90 anos, um homem de Deus, de oração e de estudo, resume isto assim: casamento é entre homem e mulher. A vida é para proteger e ponto final. E a educação é dos pais. E isto, nós temos aí a ideologia de género, uma introdução nas escolas, querer que venha um senhor saber mais que os pais e educar os filhos. O católico não pode ir por aí, ponto final. Não pode. Isto vai nos trazer muitos dissabores. Muitos cristãos abandonam a igreja, inventam, diziam há dias um senhor que alguns cristãos abandonam a igreja por causa dos escândalos.
E era a mesma coisa que Pedro abandonar Jesus Cristo por causa de Judas. É a mesma coisa. Se a tua fé não é firme, se tu te importas, ficas escandalizado com o escândalo de A e de B, mas quem é que tu segues? Tu segues a Jesus Cristo? Ou segues A ou B ou C? Imagina os apóstolos. Judas falhou e tudo. Pedro vai-se embora, João vai-se embora, porque Judas falhou. Judas é Judas. Cristo é Cristo. E nós temos que saber quem é que seguimos. E é difícil ser cristão no mundo de hoje, mas há valores que temos que defender até à morte. E ponto final. E não há volta a dar. É como diz o Bento XVI. Mas aquele caso. Por exemplo, no aborto, começou-se com os casos, e depois justificava-se. Agora a França fez uma lei até aos 9 meses, que já não é assassinato. É um ser humano, perfeitamente fisicamente definido, mas se for verdade que a França, nós ficaremos sozinhos. Mas não há casos que justifiquem o todo, os valores. Os valores não há casos que justifiquem. E é difícil. Nós, às vezes, olhando para este Evangelho, podemos ficar ofendidos com as palavras de Jesus, ficar magoados. A Igreja, o cristão, defender estes valores não está a condenar ninguém. Não condena ninguém. A Igreja está a dizer que isto é o norte. Isto é o norte. E tu podes ou não seguir para o norte. É interessante que ultimamente há sinais que as eleições no futuro muito próximo, as eleições do futuro muito próximas, vão ser decididas acerca do valor da vida. Há sinais, há muitos intelectuais a dizer que as eleições de muitos países vão ser decididas acerca dos valores da vida. Quem é a favor dos valores da vida e quem o é contra. E os cristãos têm que decidir, ou são de A ou são de B, porque o grande combate entre o demónio, todos os santos falaram disso, o grande combate entre Deus e o demónio, que Deus vencerá, é neste assunto, no assunto da vida, do respeito pela vida. E, portanto, num futuro muito próximo, as questões fundamentais, e já há países que eu não vou mencionar, onde essa questão é muito forte, que é a questão da defesa ou não dos valores da vida. E não há como fugir disto. Então que o Senhor nos ajude a pensar, nos refletir. Isto não quer dizer condenarmos atitudes de ninguém. Aquilo que estamos a dizer é que a doutrina da Igreja é esta. Podemos segui-la ou não podemos segui-la, podemos pedir perdão ou não pedir perdão, podemos arrepender-nos ou não podemos arrepender-nos. Isso é com cada um. Agora, o bem ou o mal é isto. E é aquilo que me diz João Paulo, como diz Bento XVI. Aquilo que me diz Bento XVI. Não há volta a dar, nem que isto implique a morte de cristãos. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Ensinai-nos, Senhor, a ser sinceros. Ensinai-nos, Senhor, a ser sinceros. Para que o Senhor se digne conceder à sua Igreja a graça de ensinar sempre a doutrina do seu Filho Jesus Cristo e de chamar com simplicidade bem ao bem e mal ao mal. Oremos. Ensinai-nos, Senhor,
para que o Senhor se digne conceder aos homens públicos a graça de se manifestarem sempre pela verdade e de promoverem um mundo de paz e de justiça, oremos. Para que o Senhor se digne conceder a todos os homens a graça de se tornarem aliados do bem que há no mundo e de em tudo procurarem ser verdadeiros e honestos, oremos. Para que o Senhor se digne conceder aos seus fiéis a graça de imitarem os discípulos de Jesus, que Ele enviou a pregar por toda a parte, oremos. Para que o Senhor se digne conceder-nos a nós todos a graça de trabalharmos dia e noite com alegria e de não comermos de graça o pão de ninguém, oremos. Senhor nosso Deus, que nos conheceis intimamente, afastai de nós toda mentira e hipocrisia, ensinai-nos a ser sinceros, humildes e leais, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Senhor, que pelo único sacrifício da cruz formaste para vós um povo de adoção filial, concedei à vossa Igreja o dom da unidade e da paz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Pelo vosso Filho muito amado, criaste o homem à vossa imagem e o fizeste renascer para a vida nova. Por isso vos servem todas as criaturas, vos louvam todos os redimidos e vos aclamam os anjos e os santos. Com eles também nós proclamamos a vossa glória, dizendo com alegria: Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, de um modo particular aqueles cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Realizai em nós plenamente, Senhor, a ação redentora da vossa misericórdia e fazei-nos tão generosos e fortes que possamos ajudar-vos em toda a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Agradecemos a ordem da comunhão, porque as normas não são nossas, é só para as pessoas não se encontrarem e não passarem umas pelas outras. É um sacrifício que se pede, muito obrigado por fazerem esse sacrifício. E agora também agradecemos que os bancos fiquem, a joelheira fique como está, que é para as pessoas saberem os bancos que vão limpar. Portanto, é por causa disso. A gente às vezes esquecemos de dizer isso, mas também não é preciso dizer todos os dias. As joelheiras onde joelharam fica, que é por causa de ser mais fácil de saber onde é que se deve limpar. Então desejo a todos boa noite, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.